pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, né, ao nosso canal Crônesis, né, como de costume, nossas aulas sempre ao ar livre, né, fazendo menção aí à importância do brincar na natureza, do brincar livre. Tá? Meu nome é Marcelo Ribeiro, sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco e no dia de hoje nós estamos aqui voltando, inclusive mais uma vez, né, para as margens aqui do Lago de Sobradinho, em Remanso. Hoje o Lago de Sobradinho está quase 100% da sua capacidade, da sua cota. Né? Então isso é também muito legal. Né? E por falar, né, em brincar livre, em brincar com a natureza, e dando seguimento, né, ao nosso curso sobre brincar, ludicidade, jogos, brincadeiras, tomando como base, né, o livro O Brincar e Suas Teorias, tá, da Kishimoto. O capítulo de hoje é um capítulo que vai trazer as contribuições do Henri Vallon, tá? E esse capítulo, que é o capítulo 5, chamado Brincar e Trabalhar, foi escrito pela Heloísa Dantas. Então, basicamente, né, nesse capítulo, a Heloísa Dantas ela vai estar trazendo a ideia, né, de liberdade, né, a ideia do ser livre, né, do estar livre, de ser livre, da liberdade, como algo que fundamenta a ludicidade. Né? E normalmente a ideia de lúdico, de brincar, de brincadeira, de jogo, está muito associado a prazer. Né? Mas o prazer é um desdobramento de algo que é anterior, de uma condição anterior, que é a condição livre, de liberdade. Ou seja, o brincar só faz sentido quando há um engajamento, né? Um engajamento autônomo, né, do sujeito, que ele concorda em participar da brincadeira, do jogo. Sem essa concordância, sem essa liberdade, não rola brincadeira. Não existe essa dimensão lúdica. Tá? Então não há como você vai ter que brincar agora, né? Você vai ter que jogar agora. Você pode até jogar, você pode até brincar, mas você não vai viver a dimensão lúdica. Então a ideia do livre, da liberdade, ela é fundamental. E aí é interessante porque isso nos faz pensar e redimensionar, inclusive, né, todo o contexto, toda a dimensão lúdica do contexto educacional escolar. Né? Então muitas vezes, como é que a brincadeira ela vai aparecer no contexto escolar educacional? Será que ela aparece de uma forma positiva? Né? E ainda, né, pensando assim em termos a partir das contribuições psicogenéticas, né, pensando aí o desenvolvimento, pensando no processo de aprendizagem e as contribuições psicogenéticas, especialmente, lógico, estamos falando aqui das contribuições do Henri Vallon. Né? Então, como é que se daria isso? Né? Em termos psicogenéticos, o desenvolvimento, considerando esse aspecto da ludicidade e da liberdade. Né? Isso se dá, né, fundamentalmente, né, a partir do entendimento de que o desenvolvimento é um processo espontâneo, no sentido de que a criança ela aprende a andar, ela aprende a falar, né, ela aprende a se relacionar no primeiro momento, nesse engajamento livre, ou seja, brincando, no engajamento livre, no brincar, que ela vai aprendendo, né, que ela vai se desenvolvendo. Né? E aí tem uma relação também muito interessante que a Heloísa Dantas vai estabelecer, a relação entre, que ela chama, né, de atividades fins e atividades meios. Né? E como essas atividades elas estão numa relação, digamos, dialética. Né? Então ela vai falar, ela vai trazer a noção de trabalho, inclusive a importância de trabalho, quer dizer, a gente ressignificar a ideia de trabalho na escola. Então a brincadeira seria uma atividade fim
mas que em um determinado momento ela pode ser não é que ela se transforme numa atividade meio, né? Mas da atividade fim e atividade meio. É como se a brincadeira fosse a atividade fim e o trabalho a atividade meio. Então você trabalha para alguma coisa, a atividade meio. Tá? Mas a atividade meio, né, pode também ter um engajamento espontâneo, um engajamento livre. Muitas vezes, a depender de como os processos sejam mediados, né, a criança, pensando em termos de criança, a criança se engaja numa atividade, né, num trabalho, por exemplo, na confecção de alguma coisa, né, e esse processo de construir algo é tão gostoso quanto o produto final, né? Por exemplo, confeccionar um brinquedo, né? Montar um brinquedo, né? A partir de sucatas. Então, aquele trabalho de fazer aquele brinquedo, que seria uma atividade meio, por ela se engajar livremente, né? Por ela de maneira autônoma, né? Participar daquela execução, daquela tarefa, né? Aquilo passa a ser algo muito interessante, né? Muito prazeroso, inclusive. Então, como é que a gente poderia pensar, né? A questão do trabalho, não é a exploração do trabalho, mas a questão do trabalho, que segundo a Heloísa Dantas, isso ficou um pouco excluído, né? Nos processos escolares, ou seja, do engajamento das crianças, da participação, da cooperação, né? Desenvolver certas atividades, né? Como é que fica isso no mundo escolar? Então são esses questionamentos aí muito interessantes, né? E sobretudo essa relação entre atividade fim e atividade meio e a dimensão da liberdade, né? do ser livre e do prazer, que também constituem a dimensão lúdica. E a Heloísa Dantas vai trazer uma coisa muito interessante, né? Que ela vai propor uma espécie de ludicização da alfabetização, né? Então, assim como, né, no caso, assim, pensando em termos de desenvolvimento psicogenético, né? Aquela fase mais personalista, que a criança traz mais os aspectos afetivos da afirmação do eu, né, da afirmação da personalidade, ou a fase sensório-motora, projetiva, onde a criança ela se engaja, né, no linguajar, no movimento, né, nos aspectos mais afetivos. E nesse processo de engajamento livre, ela vai, então, ampliando seus repertórios, enfim, se desenvolvendo. Então, pensando a partir disso, é que a Heloísa vai propor essa ideia da ludicização da alfabetização, ou seja, o engajamento no processo de alfabetização, pelo menos no primeiro momento, de uma maneira lúdica, de um engajamento livre, né, brincante. Aproveito, né, para pedir para quem não se inscreveu ainda no nosso canal, que se inscreva, né? Então, segue aí o nosso canal, tá? A gente tem a descrição, né, da referência que a gente tem trabalhado em cada vídeo nosso, tá? Então podem dar uma olhada. E qualquer dúvida, pode entrar em contato, né? Eu sempre estou respondendo. Inclusive quero aqui agradecer, né, a Ivone Porto, que disse que os nossos vídeos têm ajudado, ela que está fazendo o concurso, está se preparando para o concurso. Agradecer a Fátima Freitas, a nossa assídua seguidora, né, que sempre tem interagido bastante, né, que passou agora no mestrado da UPE. Parabéns, Fátima Freitas. Ao meu amigo Bruno de Oliveira, né, que é psicólogo do Colégio Pleno, que está desenvolvendo um curso voltado para a questão da brincadeira, tem participado aqui, né, tem acompanhado os nossos vídeos, e a professora Maria Lisa, pedagoga e psicóloga, que também tem nos acompanhado. Tá? Um beijo, Lisa, um abraço a todo mundo, espero encontrá-los no próximo vídeo, que nós vamos estar falando aí sobre as contribuições do Vygotsky.